Olá, bom dia a todas e todos. Estamos dando início à nossa sexta palestra, nosso programa Bahia no Clima, com o painel Riscos Climáticos na Bahia, segundo o IPCC. Este é um painel que traz a cientista Mariana Vale para uma palestra fundamental para o estado da Bahia. Agradecemos desde já a presença de Mariana, uma palestra bastante esperada. Agradecemos às lideranças integrantes do GT dos municípios parceiros, bem como toda a audiência presente. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Letícia Moura e, junto com o idealizador do projeto, Virgílio Machado, estou coordenando o projeto Bahia no Clima. Com a intenção de que nossa experiência no evento seja mais proveitosa possível, nós pedimos que os áudios permaneçam fechados e as câmeras também por uma questão técnica. Solicitamos que as perguntas sejam feitas no chat, que vocês coloquem a palavra pergunta primeiro para que nós possamos identificar. Temos todas e todos um excelente evento. Virgílio, agora é com você. Bom dia a todas e a todos, mais uma vez. Muito obrigado pelas presenças. Em nome do Bahia no Clima, é uma organização, um projeto que tem um conselho científico, é um projeto que tem apoiadores, né, como o CREA, a ABS, o INCT-INTRI, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, e tem o patrocínio da Bahia Gás. A mesa de hoje nos traz uma importância muito grande, né? Está discutindo como que as mudanças climáticas, os riscos climáticos afetam especialmente a Bahia, né? E teremos a Mariana Vale, que é membro do IPCC. Mas antes de falar, a Letícia vai apresentar a Mariana Vale. Eu quero lembrar que o Bahia no Clima é um programa de formação e ação em mudanças climáticas, voltado sobretudo para os municípios baianos, com a justificativa de que as capitais, né, voltado para o interior baiano, com a justificativa de que as capitais brasileiras acabam canalizando boa parte dos recursos financeiros, recursos humanos, técnicos científicos, recursos políticos, etc. E o interior é extremamente vulnerável também às mudanças climáticas, algumas regiões mais vulneráveis do que os grandes centros. Então, o Bahia no Clima é uma forma da gente contribuir para um melhor balanceamento dessa atenção. O programa ele selecionou 10 municípios, né, para que a gente faça, na segunda etapa, discussões das mudanças climáticas nos contextos locais. São esses municípios: o município de Aracatu, Camaçari, Conde, Barra da Estiva, Itabuna, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Iramaia, Itaberaba e Ilhéus. Então, a gente está nessa primeira etapa em que a gente traz painéis de interesse comum a todo o território baiano, né? Algumas das palestras, inclusive, de interesse comum a todo o território brasileiro. Então, a gente mescla, né, informações mais generalizadas, né, e informações mais situadas, como é o caso da palestra de hoje. E na segunda etapa, nós faremos também de forma online, então quem quiser participar é aberta a todo o público, nós faremos esses seminários locais. Tá? Teremos na nossa programação dessa primeira etapa de palestras de interesse comum, na quinta-feira, 4 de agosto, às 16 horas, o tema da mesa é Soluções Aplicáveis para a Crise Climática. Vai estar na mesa a Renata Potenza, do Imaflora, /SEG, né, representando duas organizações. Vai estar a Juliana Baladelli, da Fundação Boticário, e vai estar também
soluções aplicáveis para que exatamente essas duas pessoas. Depois, no 9 de agosto, às 10 horas, a gente tem mercado de carbono e oportunidades de financiamento. Tá? No 11 de agosto, às 16 horas, agricultura mais resiliente e de baixo carbono. E 16 de agosto, às 10 horas, estratégias de governança. Nos grupos de WhatsApp, nós estamos atualizando, informando o pessoal de cada mesa. Se preparem, portanto, já para quinta-feira, uma mesa soluções aplicáveis para a crise climática. Letícia, passo a bola de volta para você. Obrigado, gente, mais uma vez. Desejo a todas e todos um ótimo evento. E, mais uma vez, agradeço a Mariana por ter se disponibilizado, ela tem uma agenda tão disputada. Faço minhas as palavras de Virgílio. Muito obrigada, Mariana Vale, você que é professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, membro do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, do IPCC, e da Coalizão Internacional para a Prevenção de Pandemias, com doutorado em Ecologia pela Duke University, dos Estados Unidos, e a sua pesquisa se concentra na conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos nos trópicos. Mariana, é com você. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Virgílio, por ter entrado em contato. Eu estou saindo de uma gripe, então estou um pouco rouca. Estou comendo uma pastilha aqui, mas eu acho que não vai interferir na qualidade da apresentação. Então, bom dia a todos, e eu vou começar então já com o compartilhamento de tela, para a gente começar com essa palestra. Então, o que eu vou falar hoje é sobre os resultados do IPCC, né, do último relatório do IPCC, o que a gente tem de mais específico para o Nordeste. Tá ok, tá em tela cheia? Chegou. Direitinho. Já é. Então, vamos lá. Então, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU vem fazendo relatórios há muito tempo, né? E esses relatórios, eles são divididos em 3 grupos de trabalho. O grupo de trabalho 1, ele traz as evidências científicas das mudanças climáticas. Então, como é que o clima está se comportando agora, se isso tem influência antrópica ou não, e quais são as projeções para o futuro. O grupo de trabalho 2, que é o grupo em que eu trabalho, ele foca nos impactos dessas mudanças climáticas. Afinal de contas, se não tivesse impacto, não seria um problema, né? Os fatores de vulnerabilidade e adaptação possível às mudanças climáticas. Lembrando que existem limites para adaptação. E, finalmente, o grupo 3 trabalha com a mitigação climática. Então, a mitigação climática é, na verdade, tratar do problema na sua raiz, né? Como a gente faz para reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E esses relatórios vão sendo lançados em sequência. Então, o primeiro foi em agosto de 2021, o segundo saiu em fevereiro e o terceiro saiu em abril desse ano. E eu vou me concentrar nesse aqui, no que a gente tem no grupo de trabalho 2 sobre o Nordeste. Então, só para dar uma dimensão, uma escala desse trabalho, a gente levou 3 anos fazendo esse relatório, só para o grupo 2, tá? Envolveu 270 autores, na maioria homens, na maioria de países desenvolvidos. Então, a gente sabe que existe já esse viés. Quem não estava dentro desse estereótipo tentou trazer uma voz diferente para o relatório. O relatório, na verdade, está mais diverso do que ele costumava ser, uma presença maior de mulheres de países em desenvolvimento. Ao todo, foram 67 países representados, né, através de seus cientistas. A gente leu mais de 34 mil artigos científicos e o relatório, no final,
tem aí umas 3.000 páginas. Tá? Então, é um trabalho enorme de compilação da informação científica sobre o tema. Então, o IPCC, é importante dizer, ele não produz conhecimento, ele faz a compilação desse conhecimento científico. Então, geralmente, compilou o que saiu desde 2013, quando tinha saído o último relatório. Então, a gente faz uma síntese desse conhecimento. Então, há 30 anos, o IPCC vem dizendo essencialmente a mesma coisa, só que com maiores detalhes e com maior grau de certeza, sobretudo. Mas a mensagem principal tem sido a mesma, muito consistente. Então, quais são as principais mensagens, né, que sintetizam o que a gente encontrou a partir dessa revisão? Primeiro, que as mudanças climáticas induzidas pelo homem já causam efeitos adversos generalizados nos sistemas naturais e humanos. Então, não se trata mais de projeção, é de observação clara. E alguns esforços de adaptação reduziram a vulnerabilidade. Então, os impactos poderiam ter sido maiores, mas algumas ações já começam a reduzir os impactos. E aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas no planeta vivem em contexto altamente vulnerável às mudanças climáticas. Então, isso é enorme. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade climática. O aumento da temperatura dos eventos climáticos extremos já levou a alguns impactos que são irreversíveis. A gente já tem espécies que foram extintas. Eu tenho um viés, eu sou bióloga, eu tenho um viés forte para questões ambientais, que eu sou mais familiarizada. Mas também a gente já tem o derretimento de geleiras, já temos aí claras migrações climáticas, áreas que se tornaram impossíveis de se viver, e em situações que são essencialmente irreversíveis já. E qualquer atraso, isso é muito importante, qualquer atraso em ação global, coordenada e conjunta, levará à perda dessa breve janela. A gente tem uma janela de tempo muito pequena para conseguir reduzir as concentrações de gases de efeito estufa e atacar o problema na sua origem. O nosso desafio é reduzir em 45% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, ou seja, um desafio gigantesco para a gente conseguir manter as mudanças climáticas em até 1,5 grau acima da temperatura global média no período pré-industrial, que seria, digamos assim, essa zona segura. Não é tão segura, porque, afinal de contas, a gente já está em 1,1 grau de aumento de temperatura e a gente já vê mudanças irreversíveis, mas elas são localizadas. O que a gente espera é que, se a gente não conseguir dar conta desse desafio, a gente vai ter mudanças irreversíveis e generalizadas. E o Nordeste nesse contexto? Né? O Nordeste é uma zona climática característica do ponto de vista das mudanças climáticas. Então, o IPCC, na verdade, no grupo de trabalho 1, que é aquele das bases científicas, né, trata mais aí da meteorologia do problema, divide o planeta todo em zonas climáticas. E o Nordeste é uma zona climática característica. Então, isso já é muito interessante para quem foca nessa temática no Nordeste, porque você tem um recorte, esse recorte geográfico pronto dentro do relatório, o que não é o caso para outros recortes, porque não temos aí um recorte que seja compatível, por exemplo, com as regiões administrativas ou com os biomas. Então, o relatório, no capítulo 12, que é o capítulo de América Central e do Caribe, que foi um dos capítulos nos quais eu trabalhei, ele tem, então, muita informação direcionada ao Nordeste, o que é ótimo. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer também é que esse relatório ele traz um atlas, tem um atlas online. Depois eu posso passar para vocês o link para esse atlas online, que é possível a gente pegar diferentes recortes espaciais. Então, o Nordeste é um recorte disponível, e ter todo tipo de dado em mapas e tabelas em termos de clima, tá? Beleza. E vamos falar, então, agora da vulnerabilidade
do Nordeste, entendendo que vulnerabilidade, então, na verdade, independe das mudanças climáticas, são características do sistema que os tornam mais sensíveis às mudanças climáticas. Então, a gente tem aqui, então vamos começar, né? O IPCC tem muita figura complicada, isso é conhecido, né? Só diz que, né, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, mas para explicar uma imagem do IPCC precisa de 1000 palavras. Então, olha só, esse aqui então, são as zonas climáticas da América do Sul, tá? Vocês conseguem ver meu mouse? Aparece aí para vocês? Sim, estamos vendo. Beleza. E aqui no Nordeste, o que a gente tem? Então, o nível de vulnerabilidade, numa escala de cores, quanto mais forte aí o marrom escuro, então é alta vulnerabilidade, tá? E as bolinhas do lado são o grau de confiança que a gente tem nesse resultado. Então, o que a gente tem aqui, claramente, alta confiança em vários desses setores e, sem dúvida, os 2 setores que conferem maior vulnerabilidade ao Nordeste. Então, é o setor de população, né, na verdade, pobreza, e água, né, segurança hídrica. Então, são dois setores muito sensíveis, seguidos dos ecossistemas e das cidades e da infraestrutura local. Então, nos sistemas humanos, sem dúvida, o maior fator de vulnerabilidade, então, assim, quando a gente acha a vulnerabilidade, a gente já acha a solução, né? A gente já sabe que é ali que a gente tem que atacar para aumentar a resiliência climática. Os altos índices de desigualdade e pobreza do Nordeste são o principal fator de vulnerabilidade, sem dúvida. Acho que aqui todo mundo sabe, né? As populações em situação de pobreza tendem a morar em áreas de risco, têm uma capacidade adaptativa às mudanças climáticas muito reduzida, porque não tem a possibilidade, por exemplo, de encontrar uma fonte de renda alternativa, se a sua fonte de renda se torna inviável, ou mudar a sua moradia, se estiver em área de risco. Também tem um acesso muito restrito à saúde e educação, que são chave para a resiliência climática. Então, sem dúvida, a desigualdade e a pobreza no Nordeste são o principal fator de vulnerabilidade, mais ainda do que uma questão climática, tá? Além disso, o manejo não adaptado do solo também é um fator de vulnerabilidade. O Nordeste já está com 70 mil quilômetros quadrados, estima-se, né, de áreas que já não são agriculturáveis em função da desertificação. Então, outra área que também precisa ser atacada. O problema da concentração de centros urbanos na costa, que colocam, então, a maior parte, acho que quase todas as capitais são no litoral, então existe uma população enorme, também infraestrutura que está suscetível ao aumento do nível do mar, algumas cidades mais do que outras. E também o turismo costeiro, né, que é a indústria do turismo no Nordeste, sobretudo na costa, é uma indústria importante, também ameaçada pelo aumento do nível do mar. Então, um outro fator de vulnerabilidade, agora saindo dos sistemas humanos e entrando nos sistemas naturais, o principal fator de vulnerabilidade é a perda de hábitat. 50% da caatinga já foi desmatada, então isso torna os sistemas naturais altamente vulneráveis, e só 2% da caatinga está dentro de unidades de conservação, de proteção integral. Então, também uma proteção muito baixa, aliada a uma grande perda de cobertura vegetal, dão uma vulnerabilidade enorme aos sistemas naturais da Caatinga. E altos índices de endemismo para alguns grupos. Então, existe esse mito de que a Caatinga não é um ambiente pobre em espécies, mas uma vez que a gente começa a estudar com maior cuidado, a gente vê que tem grupos que são muito diversos. Por exemplo, peixe de água doce tem uma taxa de endemismo de 52%, ou seja, eles são encontrados só ali, em nenhum outro lugar. Se essas espécies forem atingidas pelas mudanças climáticas, né, isso coloca em risco de extinção direto, né? Então, isso aí a gente está falando aí de mais de 200 espécies de peixes que só ocorrem no Nordeste, peixe de água doce, tá? E também uma alta sensibilidade da vegetação às mudanças climáticas. Então, a vegetação da Caatinga, na verdade, apesar de ser uma vegetação adaptada à seca, ela é
altamente sensível às mudanças climáticas. Esse aqui é um estudo em escala global, até antigo, de 2016, mostrando aí um índice de sensibilidade da vegetação às mudanças climáticas. Então, os vermelhos indicam as áreas que têm vegetação muito sensível. A gente vê aqui no Brasil, então, tanto a Amazônia, mas também a Caatinga como uma vegetação com alta sensibilidade às mudanças climáticas. Então, a gente falou um pouco aí da vulnerabilidade do sistema, né? E vamos falar agora dos impactos que já foram observados e os impactos que são projetados para a região do Nordeste. Então, aqui mais um desses gráficos aí do PCC. Então, o que a gente tem aqui são essas regiões climáticas, as colunas são as regiões climáticas, as cores azuis são, de um lado, as mudanças observadas e, do outro lado, as mudanças projetadas nos diferentes setores, tá? Saúde, cidades, água, e por aí vai. Se a gente se concentra aqui no Nordeste, nessa região aqui, quanto maior a bola, maior é o impacto, tá? E quanto mais escura a cor, maior a certeza que a gente tem, maior a confiança que a gente tem nos dados. Depois a gente pode discutir como é que a gente acessa a confiança, tá? Então, o que a gente vê em termos de impactos observados, então, a gente já tem observação de impactos sobre a segurança hídrica, sobre a segurança alimentar e também sobre a vida das pessoas, né? Sobretudo associada à pobreza. E os impactos projetados incluem aí, então, impactos projetados importantes para os sistemas naturais, terrestres de água doce, de novo, os sistemas, a segurança alimentar, cidades, saúde, também projeções para a saúde e também para a vida das pessoas. Em termos de impactos que já são observados, um impacto que é muito importante, né? Eu acho que isso precisa ser ressaltado, é que a gente conseguiu realmente, a gente já observa um aumento na duração das secas, e esse aumento está atribuído às mudanças climáticas com alta confiança. Então, vocês vão ver que nessa apresentação eu não vou dizer nada de novo, né? A gente já sabia de tudo isso. A diferença que a gente tem nesse relatório é que a gente tem um alto grau de confiança em muitas das coisas que estão sendo reportadas. Então, a gente já vinha vendo tendências, algumas tendências, mas existe um corpo de evidência científica muito robusto que aponta para o que a gente está, para o que eu estou trazendo aqui. Então, por exemplo, que já tem aí um aumento da duração das secas e que esse aumento é associado às mudanças climáticas, sim. Tá? Aqui a gente tem são as diferentes regiões climáticas da América do Sul, aqui a gente tem a região Nordeste, que é onde tem o maior aumento na duração das secas, tá? Vamos lá. E em relação ao clima projetado, isso aqui já não é do meu grupo de trabalho é impacto e adaptação, mas acho importante a gente trazer para cá, trouxe rapidamente, o que a gente tem de projeção de clima projetado para o Nordeste? Primeiro, temperaturas extremas, tá? Extremas ao ponto de colocar vidas em risco. Um prolongamento da estação seca, que é uma coisa que já está sendo observada, como eu acabei de dizer, né? Então, a gente já viu, por exemplo, isso aqui é um diário de 2021, né? Que a Bahia registra piora nas condições de seca e lidera o ranking entre as 20 unidades da federação em março, aponta o levantamento. Então, a Bahia é muito suscetível a esse recrudescimento da seca, né? E, ao mesmo tempo, que parece paradoxal, mas não é, chuvas mais concentradas. Então, eventos como a gente viu também em 2021, no mesmo ano, né, aquelas inundações no sul da Bahia, com proporções catastróficas, o que a gente espera é um aumento da frequência. Então, esse é o quadro típico das mudanças climáticas, né, que a gente fala, né, muito em eventos extremos. Então, a gente fala, então já existe uma oscilação natural do clima ao longo do tempo, então, anos que são mais quentes, anos que são mais frios, anos onde chove mais, anos em que chove menos. Isso sempre aconteceu, mas o que a gente tem observado, e o que a gente projeta com uma projeção de agravamento, é um aumento na amplitude dessa variação, de modo que a gente tenha muitos eventos extremos de chuva no Nordeste,
Então, a gente espera um aumento desse tipo de evento. Então, em períodos longos de seca, quando a chuva chega, ela chega de uma vez só, concentrada, de forma catastrófica, e que, na verdade, não é aproveitável para a agricultura, para a segurança hídrica, para a segurança alimentar. E ainda nos impactos. Então, isso aqui é o que a gente tem de projeção de clima e quais são os impactos associados a essas projeções. E também as observações que a gente já tem de mudanças no clima, tendo em conta também a vulnerabilidade que é particular da região, né? Então, o aumento da mortalidade associada ao estresse térmico, então temos previsões fortes nesse sentido, aumento da incidência de doenças transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, redução da produtividade agrícola e da aquicultura, redução do potencial hidroelétrico da região, né, por uma redução no fluxo dos rios, perda de infraestrutura urbana nas cidades costeiras associados sobretudo a aumento do nível do mar, mas também a eventos extremos, e perda da biodiversidade terrestre e de água doce. O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Parece um quadro bastante desolador. É desolador, mas eu acredito que a gente ainda pode fazer muito. E por isso que eu sempre vou ter agenda para um espaço como esse que a gente está hoje, que é um espaço privilegiado com pessoas que estão trabalhando para reverter essa situação. Então, como a gente vê, as mudanças climáticas já estão acontecendo, não são uma previsão para o futuro. Então, a gente precisa, para além de mitigação, que é, né, redução da concentração de gases de efeito estufa, que é urgente, como eu disse, a gente precisa reduzir em 45% até 2030. Além disso, a gente precisa concomitantemente de adaptação. Então, adaptação para a gente diminuir esses impactos, ou seja, aumentar a resiliência dos sistemas naturais e humanos às mudanças climáticas. Eu vou aqui falar de algumas estratégias principais. Então, para as zonas rurais, sem dúvida, então aqui vou falar de coisas que eu acho que quem é da Bahia conhece melhor do que eu, vai trazer, espero que tragam aí experiências importantes que possam ser compartilhadas conosco, né? Então, o paradigma da convivência com o semiárido, importantíssimo no contexto da adaptação do Nordeste às mudanças climáticas. Então, um sistema de desenvolvimento sustentável e solidário, né, focado em aumentar a resiliência da agricultura familiar, através de um manejo sustentável do solo, por exemplo, né, e de tecnologias sociais, como eu botei aqui. Então, nesse contexto, para a adaptação climática, é importantíssima a reforma agrária, as tecnologias sociais, o recatingamento é muito importante para a adaptação, porque, como a gente viu, existem várias regiões que estão em processo de desertificação. Uma educação contextualizada é importantíssima também nas zonas rurais, que inclusive leva em conta as mudanças climáticas. E, claro, também cisternas, barragens e poços também são estratégias de adaptação muito importantes e muito bem-sucedidas, inclusive em várias regiões. Para as áreas rurais, então, o que a gente precisa, sobretudo, saneamento básico, essencial. A gente viu, né, uma projeção de um aumento do impacto em doenças. Então, são aquelas doenças, não só as doenças por vetores, mas a gente também tem projeções de doenças associadas à falta de saneamento básico, tá? Acesso à educação e saúde, deslocamento de moradias e infraestrutura naquelas regiões que são de risco, isso é inevitável e imprescindível para salvar a vida das pessoas, mas é preciso fornecer alternativas, né? Então, não adianta só, né, a Defesa Civil chegar e falar, você está numa zona de risco, mude-se. A gente precisa de programas voltados para isso. E uma combinação de soluções duras e soluções baseadas na natureza, né? O que a gente chama de soluções cinza, as soluções cinza e as soluções verdes. A gente precisa de uma combinação das duas. Então, aqui um exemplo, por exemplo, no contexto do impacto do aumento do nível do mar, as soluções cinzas, por exemplo, construção de dique, funciona, mas não é suficiente, né? A conservação de manguezal, por exemplo, em muitos casos é muito mais eficiente, muito eficiente contra eventos extremos de chuva, extremamente eficiente na proteção costeira,
né, contra a erosão costeira, e também um berçário importantíssimo para espécies de crustáceos e peixes marinhos, inclusive a gente já observa um deslocamento dos nossos peixes, do nosso pescado em direção aos polos. Então, a gente que tinha nos trópicos a maior riqueza de espécies de peixes e outros organismos marinhos, a gente começa, na verdade, a ter menos do que o hemisfério norte, porque está havendo um deslocamento já observado desse pescado fugindo de condições climáticas extremas aqui nas regiões tropicais. Tá? E adaptação dos sistemas naturais. Então, não são só os sistemas humanos que precisam de estratégias de adaptação para aumentar a sua resiliência às mudanças climáticas. Os sistemas naturais também. Então, o recantigamento é muito importante. Então, a gente vê que o recantigamento é importante tanto para os sistemas naturais como para os sistemas humanos. O aumento da cobertura de unidades de conservação, tanto em ambientes terrestres como em ambientes marinhos. A proteção dos recifes de corais e dos recursos pesqueiros, através, por exemplo, de mais unidades de conservação, mas também do uso sustentável desses recursos, e proteção dos manguezais, imprescindível, como eu apontei no slide anterior. E aqui é uma coisa que não está no IPCC, ainda falando dos sistemas naturais, estou trazendo aqui um dado que ainda não foi publicado, está em vias de publicação, que é uma análise do conhecimento sobre os impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade brasileira. Olha como é que está a Caatinga ali. Pior que a Caatinga, só o Pampa, realmente, que não tem quase nada, mas a gente precisa muito de estudos focados no Nordeste. Eu, na verdade, já tenho aí 3 alunos que estão trabalhando com o Nordeste por causa disso, né? Porque a gente identifica isso como uma lacuna de conhecimento importante. Ao mesmo tempo, a gente vê aí Mata Atlântica e Cerrado com muitos estudos aí, Mata Atlântica, inclusive, modéstia à parte, é uma contribuição importante do meu grupo de pesquisa. Então, aqui, para fechar, assim, essa aqui é a visão do grupo 2 do IPCC, nesse relatório, sobre as mudanças climáticas. Tá? Então, primeiro, a gente vê as mudanças climáticas como um sistema integrado, com 3 grandes elementos. Primeiro, o sistema climático, obviamente, com a mudança climática prevista associada. Os sistemas humanos, né? Então, com a sua infraestrutura, população, e tudo que vem junto com isso, e os ecossistemas. Então, esses 3 sistemas, eles são integrados e muito importantes para a gente entender e propor uma agenda de desenvolvimento resiliente ao clima. Então, nessa agenda, essa integração é muito importante. Então, a gente observa, por exemplo, que as mudanças climáticas, elas impactam, né, os sistemas humanos, impactam os ecossistemas. Os sistemas humanos também impactam os ecossistemas, mas, ao mesmo tempo, e mais importante, o que a gente observa é que, para um desenvolvimento resiliente ao clima, a gente precisa fortalecer, sobretudo, a adaptação e a mitigação, né, dos sistemas humanos, influenciando positivamente o sistema climático. Da mesma maneira, os ecossistemas, né, através de adaptação e mitigação, influenciando positivamente as mudanças climáticas. Então, a gente sabe, por exemplo, que não tem solução mais fácil para reduzir a emissão aqui nos países tropicais do que reduzir o desmatamento, por exemplo, né? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também para fazer uma regulação climática em nível regional. E, ao mesmo tempo, né, embora os sistemas humanos eles impactem negativamente os ecossistemas, eles também podem impactar positivamente a partir, sobretudo, de uma agenda de conservação e restauração desses ecossistemas, e os ecossistemas têm um papel fundamental na resiliência dos sistemas humanos através do que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? Provendo serviços ecossistêmicos que são muito importantes para a resiliência climática dos sistemas humanos. E é isso é o que eu tinha a trazer. Espero que eu tenha trazido alguma coisa de novo para vocês. Eu agradeço muito ao Bahia no Clima, esse projeto importantíssimo, é disso que a gente precisa, dada a urgência climática que a gente vive hoje. Muito obrigada.
Mariana, que maravilha. Super preocupantes esses dados todos, mas uma exposição muito, muito importante, com dados super ricos, para que a gente transforme preocupação em ação, né? Eu queria, enquanto o pessoal vai formulando perguntas, eu já queria endereçar uma, que é o seguinte. Muitos municípios do Nordeste, da Bahia, têm emissões relativamente baixas. Eu estou falando relativamente porque, em comparação com outras economias de outros territórios, é baixo. Não significa que não tem que reduzir. Mas o tamanho dessa consequência, ou seja, se a gente vai aquecer 1,5, se a gente vai aquecer 2, se a gente vai aquecer 4 graus, depende pouco da tomada de decisão desses territórios. Que, por outro lado, quando você traz aqui um cenário de que são também os territórios mais vulneráveis, então tem aí uma injustiça climática clara, né? O que você recomendaria, a discussão em que você está envolvida recomendaria para esses territórios, que tipo de política você recomendaria, dado que essa é uma discussão global e que, portanto, né, ela depende de muitos fatores, às vezes distantes do território. Então, o que localmente esses territórios devem planejar, devem começar já? E a outra pergunta começa hoje essa ação? Espera os eventos extremos chegarem para saber exatamente o que deve ser feito? O que você pensa sobre isso? Essa é uma questão muito importante. A questão da justiça climática é uma questão importante. Então, o quadro que você coloca para esses municípios, na verdade, ele reflete um quadro que a gente vê em escala global. Então, assim, com certeza, a região mais vulnerável do planeta às mudanças climáticas, as regiões estão na subsaariana, com emissões irrisórias de gases de efeito estufa. E vão ser, sem dúvida, já são afetados, vão ser muito afetados. A mesma coisa a gente vê, por exemplo, para países que são pequenas ilhas do Pacífico, extremamente vulneráveis, países que vão desaparecer, que não têm assim contribuição nenhuma para o problema, e são as principais vítimas. Então, a questão da justiça climática é muito importante. É muito importante também que você fala o que você acha. Existe assim, o que o IPCC pode dizer, o IPCC está muito amarrado, né? Ele está muito amarrado no que ele pode dizer. Então, assim, isso aqui, o que eu vou dizer é minha opinião, não é a opinião necessariamente do IPCC ou a posição oficial do IPCC. Mas essa questão de justiça climática tem um desdobramento em relação às compensações. Então, o reconhecimento do problema da injustiça climática implicaria na compensação, né? Os países têm que ser compensados. Quem emitiu deveria compensar e, no mínimo, bancar toda a adaptação e investimento que a gente precisa para a adaptação climática, né? Que a adaptação climática, em parte, em alguns setores, implica numa pequena revolução do modo de produção, no modo de consumo. Então, isso é muito importante também. Mas, assim, objetivamente, o que eu sugeriria a esses municípios, sem dúvida, é começar a implementar estratégias de adaptação bem, né, focadas no seu contexto econômico e social. Então, isso aqui são coisas que acontecem localmente, dentro de um contexto local. É muito importante entender a situação socioeconômica, o contexto climático, o contexto ambiental, e começar essas estratégias de adaptação já. E agora, as melhores estratégias de adaptação, na minha opinião, são aquelas que atacam tanto o problema da adaptação em si, como mitigação. Então, tem aquelas estratégias que, digamos, né, matam dois coelhos. A gente matar dois coelhos é horrível, vou ter que parar de usar esse termo, né? Coitados dos coelhos. Mas, enfim, que atacam os dois problemas ao mesmo tempo. Tá? O recatingamento, por exemplo, você, ao mesmo tempo que você aumenta a resiliência dos sistemas humanos e dos sistemas naturais, você também né, faz o sequestro do carbono nessa biomassa que está crescendo. Então,
se puder investir também, não unicamente, mas também em estratégias que atacam os dois lados, tanto adaptação quanto mitigação, tanto melhor. Só um minutinho que Letícia está com um problema aqui no áudio, que ela ia endereçar as outras duas perguntas. Pronto, temos aqui duas perguntas. A pergunta de... Desculpem, estou girando aqui. Pergunta de Bruna Passos. A ONU declarou esta década como a da restauração dos ecossistemas. Você acredita que a restauração de floresta é efetivo para reverter a perda da biodiversidade e diminuir os impactos das mudanças climáticas? Se sim, qual o papel das instituições nesse sentido e quão significativo são essas ações? Não, com certeza, a restauração florestal é imprescindível, sobretudo naqueles ambientes que já foram muito degradados. Então, o que a gente propõe, assim, tá, assim, no cerne das soluções baseadas na natureza, é conservação e restauração. Então, conservar o que a gente ainda mantém em pé e restaurar aquilo que foi muito degradado. Então, por exemplo, a Amazônia concentrar em conservação, com certeza. Mata Atlântica, a gente concentra em restauração. E a gente tem muitos exemplos muito bem-sucedidos de restauração. Acho que a Mata Atlântica está indo bem nesse sentido. Não sei dizer Caatinga, não escuto muita informação chegando da Caatinga, mas então se alguém conhecer algum exemplo, por favor, adoraria escutar. Então, sim, é uma estratégia efetiva, sim. É uma estratégia muito importante para muitos países em desenvolvimento, cuja maior parte das emissões vem do desmatamento. Então, países industrializados, países desenvolvidos, a maior parte das emissões vem de atividades produtivas como a indústria e a agricultura. No Brasil, por exemplo, a maior parte das nossas emissões, infelizmente, né, voltou a ser associado com o desmatamento. Então, estratégias muito efetivas, com certeza. E, na verdade, eu acho importante colocar aqui que muitas das estratégias que são chamadas soluções baseadas na natureza, na verdade, já estão acontecendo, mas não estão usando a narrativa das mudanças climáticas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, primeiro, quero parabenizar quem está aqui nesse grupo e já faz esse tipo de ação, quero parabenizar, porque são ações muito importantes. Essas que aumentam a resiliência climática, dei aí não só as soluções baseadas na natureza, mas as estratégias associadas à redução da pobreza, educação contextualizada, tecnologias sociais. Quem estiver trabalhando com isso, primeiro, meus parabéns e meu muito obrigado. E segundo, lembre que você está fazendo uma contribuição para a redução das mudanças climáticas. Então, é importante você também se apropriar dessa narrativa das mudanças climáticas como uma maneira de divulgar o seu trabalho e conseguir recursos também, porque, com certeza, são estratégias efetivas. Perfeito, Mariana. Esse, inclusive, é um dos objetivos do Bahia no Clima, é fazer com que os municípios se apropriem desse conhecimento, né? Na verdade, isso é uma construção coletiva, como você bem colocou. Nós estamos trazendo esse conhecimento, mas queremos adquirir outros. Então, é importantíssimo, inclusive, que esse trabalho seja feito de forma coletiva, com saberes coletivos. Tenho aqui uma outra pergunta de Marcos Novaes, que diz: parabéns, professora Mariana, excelente exposição. Professora, que estratégias os institutos de pesquisas estão adotando para sensibilizar os tomadores de decisão, governo federal, estadual e municipal, para essa problemática? Eu faço parte da Rede Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem a Rede Clima. A Rede Clima se chama Rede Clima. A Rede Clima ela é um instrumento da Política Nacional de Mudanças Climáticas que está voltada para a produção científica em mudanças climáticas. E a gente
funciona, a gente opera ali, na verdade, muito sob demanda, muito sob demanda. Então, a gente tem demanda de participação aí nos diversos relatórios que precisam ser produzidos, como nossas obrigações, né, na Convenção do Clima. A gente também construiu o Adapta Clima. O Adapta Clima é um site que provê informações relevantes em relação às mudanças climáticas em vários setores, inclusive saúde, segurança alimentar, segurança hídrica, que tem vários recortes espaciais, e a gente é chamado o tempo todo a responder, fornecendo a melhor ciência possível. Então, dentro dessa perspectiva, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. E, como eu disse, eu nunca recuso, mesmo tendo uma agenda muito cheia, eu nunca recuso esse tipo de convite. Recuso outros convites, até de não dá, às vezes, de instituições acadêmicas, assim, famosas e importantes, mas eu acho esse tipo de espaço muito mais relevante. E eu acredito que a comunidade científica brasileira produz muito, a gente tem uma produção científica sólida nessa temática, a gente tem um posicionamento, sempre teve um posicionamento importante e uma presença importante, por exemplo, no IPCC, muitos brasileiros no IPCC. A gente tem um corpo diplomático muito capacitado, que está um pouco acuado, né, dentro do contexto, do óbvio contexto de ataque do governo federal às questões climáticas e ambientais. Mas, então, é isso, né? Então, acho que a nossa comunidade científica ela é organizada, trabalha muito sob demanda, vejo muitos colegas trabalhando em secretarias do meio ambiente, atendendo demandas específicas. Então, acho que quem deseja esse contato, tem também muita gente, muito cientista muito bom no Nordeste, referências muito importantes no Nordeste também. Inclusive, o diretor científico da Rede Clima, ele é da Universidade Federal do Pernambuco. Não sei se eu respondi. Eu quero até pegar uma carona nessa pergunta, antes de passar para as próximas, que pode ser um devaneio meu aqui, tá, Mariana? Mas o IPCC ele tem esses grupos de trabalho, obviamente que são pesquisas e tudo mais. Eu fico perguntando se não deveria ter um grupo de trabalho focado em comunicação e mobilização, porque me parece que é algo necessário para a gente aumentar o senso de urgência. É óbvio que isso talvez fuja um pouco do escopo, não necessariamente estou pensando em um grupo de trabalho que esteja criando ações propriamente dito, mas até a própria construção do conhecimento em estratégias de comunicação e de mobilização. Estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, porque é o tema do meu mestrado. Eu estudo barreiras de comunicação e mudanças climáticas. Então, eu passo essa pergunta para saber como é que isso é discutido dentro do IPCC, a preocupação desse material, que é extremamente importante, dele ter cada vez um impacto, no bom sentido, maior na sociedade, de mobilizar, de aumentar o senso de urgência. Porque logo quando esses documentos saem, claramente a gente vê uma repercussão na mídia. Agora, a imprensa ela é muito factual. Ela dá a notícia naquele momento que o IPCC lançou o relatório ou quando acontece algo muito grave, como as enchentes na Bahia e em outras regiões do Brasil. Depois, o assunto, de novo, ele esmoirece. O que você acha dessa questão da comunicação, da mobilização? O IPCC ele trabalha muito em comunicação e eu acho que ele não trabalha quase nada em mobilização, se é que acho que não trabalha nada em mobilização. Então, assim, existe uma equipe dentro do IPCC altamente qualificada que acompanha os 3 anos só comunicação. Então, o pessoal formado em jornalismo e tudo mais treina a gente, treina os cientistas para aprenderem a conversar com não cientistas, que é um problema para... Era mais, né? Hoje em dia eu já nem acho que é um problema muito grave assim, entre os cientistas, mas já foi um problema sério, uma incapacidade de comunicar de forma compreensível o seu conhecimento científico. Então, a gente tem isso muito forte. Então, quando a gente vai chegando no final do processo,
no final do processo, o processo acaba de uma maneira quase catártica, assim, que a gente fica 12 dias em reunião com os delegados. Eu participei disso, uma das experiências mais difíceis da minha vida. Muito pior do que defender doutorado, porque nem defende doutorado todo dia, durante 12 dias. E a gente está ali com os delegados dos diferentes países, e a gente consegue finalizar o texto final do sumário para tomadores de decisão, e na hora que termina, bate o martelo, literalmente tem um martelinho, né? Bate o martelo, puf! Chuva de mídia em cima da gente. É uma coisa enlouquecedora. E muito bem organizada por essa equipe de comunicação, que ela trabalha em esfera global, mas também tem, desculpa, as suas esferas locais. Mas quando a gente fala de ação, peraí, eu vou te botar no mudo para ver agora, eu estou com a garganta. Manda aqui minha parte. Gente, eu acabei de sair de uma gripe enorme. Não era Covid, mas eu estava assim, mal. Eu fiquei sem voz nenhuma. 2 dias atrás eu estava muda. Eu falei, gente, como é que eu vou dar essa palestra? Eu ainda tenho uma manhã. Mas deu tudo certo. Mas, então, em termos de ação, na verdade, o PCC não pode tomar ação, porque o PCC não pode ter uma posição política. Ele não pode... Então, o jargão a gente não pode ser policy prescriptive. Então, a gente realmente não pode ter posicionamento político, porque é uma instituição da ONU, entendeu? Então, é claro que os pesquisadores que estão ali, cada pesquisador está no seu país e tem o seu trabalho. E a gente tem que separar muito bem o que é posição do IPCC e o que é posição, eu até fiz isso aqui nessa palestra, o que é posição pessoal. O PCC nunca pode falar de compensação, impossível. A gente quase foi, as pouquinhas coisas que a gente falou no sumário para tomador de decisão, assim, foram 8 horas de discussão e só massacrando os cientistas. Vocês não podem dizer isso, vocês não podem dizer isso, vocês não podem dizer isso. A Rússia. Não pode dizer que tem impacto, não. Para a gente, a mudança climática está ótima. A gente era um país muito frio, agora a gente está conseguindo ter uma agricultura melhor, os peixes dos trópicos estão vindo para cá, a gente está achando ótimo. A gente está sendo massacrado. Então, tem isso, Virgílio. O IPCC nunca vai poder, na verdade, dar o passo seguinte, né? O que a gente fornece é informação científica, a melhor possível, né? Nossa, está sendo muito interessante todas essas informações que você tem trazido. Virgílio, você quer complementar ou eu posso passar para a próxima pergunta? Seu áudio está fechado. Pronto. Então, temos aqui a pergunta agora de Marcele Bahia. Ela parabeniza pela iniciativa do projeto Baiano Clima. Obrigada, Marcele. Obrigada também pela sua presença. Parabéns, professora doutora Mariana Vale e seu grupo de pesquisa. A Bahia tem áreas consideradas como de sacrifício, que não é coincidência, ocupadas por comunidades tradicionais, quilombolas, negras e indígenas. Pergunta: qual a contribuição desses povos na resiliência e como está o Brasil em comparação com os demais países latinos? Imagino que seja com relação a essa questão. Desculpa, qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Marcele do Vale. Marcele, minha parente, olha. Marcele, muito obrigada por essa pergunta. Eu não acho que eu sou a pessoa mais adequada para responder isso. A gente tem uma pesquisadora brasileira até, no relatório que trabalhou com isso mais proximamente. Eu posso te dar uma resposta genérica. A primeira é que esses grupos são, sem dúvida, os mais vulneráveis. Então, eles têm claro que eles têm um papel fundamental na solução. Dependendo dos grupos, já tem práticas sustentáveis. Dependendo do grupo, por exemplo, grupos indígenas, não sei se eu poderia dizer isso na Bahia especificamente, mas, por exemplo, na Amazônia, a gente sabe que terras indígenas são mais eficientes em conter o desmatamento, por exemplo, do que... Não estou te ouvindo, Vi. Tem que fechar, tem que botar o mudo.
Então, são mais eficientes em conter, né, as terras indígenas de desmatamento do que unidades de conservação mesmo, né? Então, são grupos muito vulneráveis, são grupos que no Brasil são muito organizados, então, assim, eu acho que, se comparado com outros países da América Latina, estamos tão bem ou melhor em termos da organização desses grupos. Ao mesmo tempo, são grupos que, no momento, estão sob um ataque ferrenho, como eu já disse, né, de um governo federal que é negacionista científico e também extremamente avesso às questões de direitos humanos e proteção ambiental. Mas, como eu disse, é uma resposta muito genérica, né? Se você quiser, entre em contato comigo e eu posso te colocar em contato com essa pesquisadora, a Patrícia, que trabalhou diretamente com isso. Tem dados importantes. Existe muito dado sobre isso. Desculpa, só que não é minha área de biodiversidade. Gente, por favor, peço que fechem os áudios. Estou tentando localizar aqui quem está com o áudio aberto. Só um minutinho, Mariana. Bom, a próxima pergunta é de Marissa Vieira. Você saberia indicar fontes de recursos internacionais para os municípios brasileiros buscarem a fim de implementar ações de mitigação das mudanças climáticas? Eu não sei, sabia? Realmente foge muito da minha praia, eu trabalho mais com pesquisa e tudo mais. Virgílio, você sabe? Saberia responder? Desculpa, Leti, você pode refazer a pergunta, que eu me distraí aqui um minutinho numa anotação. A pergunta de Maressa: você saberia indicar fontes de recursos internacionais para os municípios brasileiros buscarem a fim de implementar ações de mitigação das mudanças climáticas? Ótima pergunta. A gente não vai adiantar essa resposta. A gente tem uma mesa especialmente para tratar desse assunto, que chama Financiamento Climático, Mercado de Carbono e Pagamento por Serviços Ambientais. 3 grandes especialistas, né? A Linda, o William e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que era a Luana que estaria fazendo essa palestra para a gente pelo pagamento por serviços ambientais, isso, que é responsável, mas ela teve um problema na agenda, mas virá uma outra colega dela para tratar desse assunto. Então, a gente vai ter uma mesa específica sobre isso, não vou me adiantar, eu também não sou especialista nesse assunto. Então, se eu não me engano, essa mesa deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é 9 de agosto, mas a gente atualiza ali no grupo de WhatsApp com essa informação, as palestrantes, os palestrantes. É uma questão muito importante, porque não é possível, não dá para fazer ação sem recursos financeiros. Então, é importantíssimo captar esses recursos. Então, agradeço a pergunta e também que bom que a gente que vai haver essa mesa tratando disso especificamente. É um tema muito importante, sem dúvida. Eu acho que pegando uma parte aqui, né, por tudo que Mariana, inclusive, expôs, uma parte das questões climáticas, né, das ações que precisam ser tomadas, são agendas até antigas, né, que é o problema dos nossos problemas de pobreza, né, as injustiças sociais do Brasil, né, do Nordeste, da Bahia, etc., acesso à educação, enfim, uma parte dessas ações já são da agenda dos nossos governos, nacional, estadual, local, mas que não enfrentaram essa temática como a gente imagina que deveriam ter enfrentado, né? Não só os governos, mas a própria sociedade precisa colocar isso como uma prioridade. Se a gente quiser equalizar, por exemplo, a questão da injustiça social no Brasil, isso precisa ser uma mobilização do Brasil todo. Além disso, tem essas soluções baseadas na natureza, a engenharia cinza, que é complementar, que a Mariana trouxe, que de fato precisa de investimentos robustos. Vamos ver aí o que essa mesa nos traz. Próxima pergunta é de Lavínia Bom Sucesso.
Como acha que as prefeituras podem modificar suas escolhas para obras públicas a partir da infraestrutura verde e azul? O que vemos é reprodução do mesmo padrão nas obras de macrodrenagem e urbanização das áreas públicas. Eu acho que a primeira coisa é ter dentro da equipe pessoas que trabalham com isso, né? Que trabalham com soluções baseadas na natureza e que têm também como objetivo a resiliência climática. Então, essas equipes na prefeitura têm que ter gente especializada, porque as respostas elas vão ser específicas. As soluções são muito específicas. Essas soluções elas se articulam em escala local mesmo. Então, a gente precisa de pessoal qualificado ou de parceria, né? Pode, se não for possível ter pessoal qualificado dentro da prefeitura, fazer parceria ou contratar pessoal qualificado de verdade, para propor essas soluções. A próxima pergunta é de Gilberto Campos. Vejo que, embora reconhecidamente vulnerável, temos poucas informações, estratégias e recursos para ações no Nordeste na Caatinga. Existe um canal mais direto para obtermos estas informações? No IPCC, por exemplo, imagino que sejam informações, dados científicos. Então, como eu disse no começo da palestra, não sei se você chegou a ver, o Nordeste tem a feliz característica de ser considerada uma zona climática dentro do IPCC. Então, sendo uma zona climática, tem muita informação sobre essas zonas. Esse é o recorte geográfico. Essas zonas climáticas são o recorte geográfico por excelência do IPCC. Então, vai ter muita coisa para o chamado NES, Northeast South America, que é o Nordeste. Então, na verdade, tem muita informação no IPCC. Tem um atlas, eu vou botar o link aqui, tá? Tem um atlas interativo em que você pode usar esse recorte para conseguir uma porção de dados climáticos, tá? Eu acho que no atlas interativo você consegue... Esse atlas é interativo, ele é muito interessante, eu uso inclusive para pesquisa também, tá? Não só para gerar gráficos, mas para pesquisa eu uso também. E eu acredito que é possível colocar recortes geográficos no formato shapefile, não tenho certeza, mas eu acho que é possível. Tem que perguntar para meus alunos. Em que você pode fazer o recorte, por exemplo, da região da Bahia ou do município em questão. Então, tem o Atlas Interativo e no relatório tem o capítulo 12, no relatório do grupo 2 tem o capítulo 12, que é de América do Sul e América Central, que tem uma seção exclusiva só sobre Nordeste, tá? Além do Nordeste figurar, NES, figurar em vários gráficos dentro desse capítulo também, que mostram vulnerabilidade, capacidade de adaptação, vulnerabilidade de sistemas naturais, sistemas humanos, a exposição, ou seja, quanto que a gente tem de infraestrutura de pessoas, de biodiversidade que estão expostas a mudanças do clima. Então, na verdade, tem bastante coisa. É importante entender que, embora tenha sido lançado em fevereiro, ele ainda não foi, a versão impressa ainda não está disponível, então o que você consegue baixar e a versão traduzida não está disponível. O português é uma das, sei lá quantas línguas da ONU, então sempre sai tradução em português, mas demora para sair. Então esse material ainda não está em português e ainda não tem a versão definitiva. O que você consegue no site do IPCC é baixar o capítulo, o conteúdo vai ser o mesmo, né? Mas é o capítulo aí ainda sem formatação nem nada, tá? É isso. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu tinha visto a sua pergunta já, eu pedi correndo para uma aluna minha pegar o link para mandar para você, para botar aqui no chat. Deixa eu ver se ela mandou. Mas a gente pode continuar o nosso papo enquanto isso. Estou aqui vendo se ela mandou o link desse Atlas Interativo, acho que vai te interessar. Bom, tem uma pergunta aqui, na verdade não estava aparecendo que era uma pergunta, que é a questão do Plano Nacional de Resíduo Sólido e que o governo federal estabeleceu como alternativa aos resíduos a incineração. É uma pergunta de Lavínia Bom Sucesso e ela pede para que você comente sobre isso. E também existe uma outra pergunta sobre resíduos
deixa eu tentar localizar. Eu gostaria de fazer as duas, porque me parece que tem uma série de outras. Alguém tinha perguntado a respeito aqui, a respeito de resíduos no mar. Qual seria a solução para isso? Mais uma vez, então, essa aí não é a minha área, resíduos sólidos não é a minha área. Então, confesso, por exemplo, que eu nem sabia dessa proposta do governo, teria que olhar com calma para ver do que se trata essa proposta de incineração, mas, em princípio, me parece contraproducente, me parece retrógrado propor incineração de resíduos, porque, obviamente, tem emissão associada, em princípio, né? Mas eu confesso que realmente não estou por dentro dessa questão. Existe uma outra pergunta de Marcele. Ela pergunta se você tem disponibilidade de apresentar o tema unidades de conservações. Depois você dá uma olhadinha, por favor, no chat, que aí é uma coisa bem específica. Eu queria complementar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Para aquela pessoa que estava perguntando sobre informações do PCC, que eu falei sobre o Atlas e tudo mais, daqui a pouco eu vou botar aqui o link. Tem também um outro recurso que eu já falei aqui, mas que eu quero chamar a atenção de novo, chamado Adapta Clima. Também vou botar o link aqui. O Adapta Clima é muito interessante porque ele tem um recorte municipal. O Adapta Clima fornece informações relevantes para a adaptação climática com recorte municipal. É uma iniciativa da Rede Clima, né, que é aquela rede que eu falei, a Rede Brasileira de Pesquisa em Mudanças Climáticas do MCTI. Então, Adapta Clima também. Então, eu vou também pegar isso aqui. Eu, na verdade, estou entrando... Ótimo. Estou entrando no WhatsApp ao mesmo tempo. Consegui o Atlas aqui, vou mandar, e já vou mandar também o link para o Adapta Clima. Deixa eu entrar aqui no chat. Temos mais uma pergunta, e me parece que também uma pessoa estava querendo falar alguma coisa sobre a questão da caatinga, não é, Virgílio? Nossa, pergunta no bate-papo. Eu tenho mais uma pergunta. E alguém estava querendo falar. Acho que foi quando Mariana perguntou sobre informações sobre a caatinga. Bom, então vou fazer a pergunta de Alcione Correia. A perda da biodiversidade poderá impactar ainda mais a velocidade dos impactos das mudanças climáticas ou haverá apenas os demais serviços ambientais? Realmente a caatinga requer mais pesquisa, pois é uma riquíssima, imagino, é um riquíssimo bioma, né? Tá. Então, a biodiversidade ela na verdade está na base dos serviços ecossistêmicos. O que eu entendi dessa pergunta, não sei se eu entendi corretamente, é que será que se a gente perder a biodiversidade é um problema ou na verdade só os serviços ecossistêmicos é que são um problema? Eu entendi que na verdade a pergunta é se essa perda ainda impacta ainda mais no que já está impactado. Imagino que está falando sobre a concentração já dos gases de efeito estufa e que essa perda, o quanto que ela impactaria mais, né? Bom, a biodiversidade ela vai desde a biodiversidade genética dentro de um organismo até a diversidade de biomas, né? Passando aí pela diversidade de espécies. E isso que a gente chama de biodiversidade sensu-lato, assim, né? Que é o que é o conceito de biodiversidade que está na conversão da diversidade biológica. Está na base, é a base que sustenta os serviços ecossistêmicos, os vários serviços ecossistêmicos que a natureza provê para a humanidade, de regulação climática, de regulação hídrica, a provisão de água, a provisão de materiais mesmo, né, de madeireiros também, e alimentares, todos os serviços aí dos polinizadores, os dispersores de semente, e por aí vai. Então as duas coisas estão muito interligadas. Então, o que a gente entende é que no Nordeste
e nas outras regiões do mundo também, a perda de biodiversidade implica na perda de serviços ecossistêmicos, que implica numa redução da capacidade dos sistemas humanos de se adaptarem às mudanças climáticas. Então, como eu disse lá no final da apresentação, então, é um sistema acoplado, e os ecossistemas são uma parte integral desse sistema, necessária para a gente conseguir atingir um desenvolvimento, né, sustentável e resiliente ao clima. Maravilha. Bom, a gente tem um limite de tempo, então, em geral, a gente não abre o áudio para todo mundo, senão isso consumiria um tempo muito grande. Mas a Nereide Segala, ela está pedindo para falar, então eu vou abrir seu áudio, Nereide, e a gente, na sequência, vai caminhando, até porque senão a Mariana vai sair sem voz nenhuma hoje, né? Já veio já pouca voz, né? Bom dia, Nereida. Consegui. Professora Mariana, parabéns pela palestra, doutora. Bem rápido, a questão da caatinga, a adaptação da caatinga para nós, que eu sou agricultora, é muito difícil, porque a orientação é justamente para produzir leite, por exemplo, é desmatar e plantar capim, né? Não sei se a gente teria essa alternativa. Então, nos orientam sempre a produção com outro sistema e não com o nosso. Seria a minha pergunta essa. Como a gente poderia se adaptar aproveitando da caatinga sem desmatar? O que você acha dessa recomendação, Nereida? Você que é agricultora, você acha que faz sentido essa recomendação de conversão para pasto? Pode devolver o áudio? Acho que vocês cortaram o áudio da Nereida de novo. Não, deixa eu ver. Acho que não. Nereida? Nereide. Nereide, desculpa. Nereide. Pronto. Pronto, acho que fechou. Ok. Nereide? Sim. Acho que agora está liberado. Está liberado. Então, eu não acho o correto, só que toda a orientação nos leva a isso, né? Porque eu acharia, naquele trabalho de adaptação, primeiro, não temos estudo da capacidade e do potencial que nós temos na caatinga, né? Então, nos força sempre a derrubar a caatinga. Não temos capacidade, vamos dizer, aqui nós estamos fazendo uma experiência através da cooperativa de aproveitar as frutas para produzir roupa. Então, se nós pudéssemos fazer toda uma política adaptada, tanto na produção, quanto o aproveitamento do potencial que a caatinga tem de frutas e de remédios e de plantas e de coisas para produzir, eu acharia que nós teríamos uma grande riqueza. Mas isso, nós como agricultor, não temos essa orientação. Então, sempre estamos brigando, sempre o contrário, né, de fazer. Eu acredito que faltaria muita pesquisa e muito diálogo com as entidades e a gente poder realmente colocarmos uma inovação para essa produção, para essa justiça econômica, para não nos considerar sempre os mais pobres dos pobres, né? E não temos capacidade. Eu vou... Obrigada, Nereide. Cortou um pouco, eu não sei se cortou só para mim, se é a minha internet que está ruim ou se é do lado dela. Cortou aí para vocês também um pouquinho? Para mim veio tranquilo aqui. Para mim veio tranquilo. Agora, então, o que eu acho então acho que a minha internet deve estar ruim. Tá. A minha voz está cortando para você também? A minha internet deve estar ruim. Está um pouquinho, mas tudo bem, é normal, isso acontece. Tá. Não, isso acontece. Vamos tocar o baile. Mas, Nereide, muito obrigada pela sua intervenção. Eu acho, na verdade, assim, essa questão acho que o que a gente está falando é do paradigma da convivência com o semiárido, né? E eu sou professora, eu estou na academia e tudo, e eu vejo muita produção acadêmica, ou seja, muita produção científica, conhecimento gerado nessa área, sabe? Sólido, que converge
para o que você está dizendo, Nereide. Então, o que me parece é que, de alguma maneira, esse conhecimento não está chegando aos tomadores de decisão, não está chegando aos gestores, de modo que eles seguem fazendo recomendações que eu concordo com você, não são recomendações inteligentes, não são recomendações que são resilientes ao clima, sobretudo numa região que é tão vulnerável às mudanças climáticas. E fico muito contente de saber que tem uma cooperativa que está pensando formas diferentes de manejo do solo, e eu acho que é isso que você disse também, né? Muitas das soluções elas vêm do território, são as tecnologias sociais, elas vêm dos territórios. Então, para além, então existe um conhecimento científico que muitas vezes é distante da realidade local, né? Tem um conhecimento local que parece que não está, de alguma maneira, não está aproveitando esses dois lugares de conhecimento. Agora acho que ferrou de vez. Maravilha, Mariana. Obrigado aí pelo retorno. Para a querida Nereide, o que eu tenho também para complementar é que a gente vai ter uma mesa no dia 11 de agosto, às 16 horas, e o Nelson ele tem um trabalho de agrofloresta na Caatinga. Então, eu acho que vai ser bastante interessante esse encontro seu com ele, de poder estar dialogando. Gente, a gente de fato está caminhando para o final, tá? Eu queria finalizar com uma pergunta para a Mariana, para saber se ela está otimista ou se ela está pessimista. Como está sua sensação, você que está tão envolvida na pesquisa e tudo mais? Eu estou otimista, eu acho que as mudanças climáticas, a gente vem falando das mudanças climáticas há muito tempo, mas eu acho que ela ganhou um momento agora. Eu vejo que, assim, primeiro, que já se superou. Na academia, a gente já tinha superado há muito tempo esse debate se existia mudança climática, se não existia, se é causada pelo homem, não. Isso é uma coisa que já está superada para os cientistas há 20 anos, né? Mas, finalmente, isso também saiu do debate da mídia. A mídia também já deixou de lado essa não questão, né? Então, acho que a gente tem caminhado. Eu vejo tenho muita fé na juventude. Tenho muita fé na juventude. Eu vejo uma juventude mobilizada. Eu acho que a gente tem uma juventude muito esclarecida, muito mobilizada, com muitos ideais. Então, eu tenho fé. Também tenho muita fé na organização dentro dos territórios, como a própria Nereide aí trouxe para a gente, muita fé nessa mobilização. Então, assim, o meu pessimismo é em relação à classe política. Eu vejo a classe política com uma dificuldade ainda de ter uma visão de mundo, uma visão de país, entendeu? Que extrapole os 4 anos do seu mandato, né? Mas eu acho que isso pode ser contraposto por esse movimento dentro da juventude e dentro dos territórios, sobretudo. Então, sou otimista, sim. Sou otimista. Se eu não fosse eu, senão eu ia trabalhar com outra coisa. Tá certo. Eu também sou otimista, então, mas eu queria saber de você. Né? Senão a gente não estaríamos aqui mobilizados e tudo mais. Maravilha. Leti, quer fazer sua última fala, agradecimento a Mariana, e também se Mariana quiser fazer Só alguma tenho a consideração. agradecer também a participação aí de Nereide, mas agradecer sobretudo a Mariana, que trouxe conhecimentos importantíssimos, e agradecer pela sua fala direta, compreensível, e uma cientista com essa importância para nós só nos orgulha. Nesse contexto do IPCC, a gente percebe a sua escuta cuidadosa, isso é importantíssimo. Com certeza sabemos que tudo o que foi dito, todas as perguntas que foram feitas, elas foram apropriadas por você. E agradecemos muito, muito que você tenha nos escolhido e aberto esse espaço na sua agenda para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Valeu.
Valeu, gente. Também agradecer a todos e todas que estão aqui presentes. Mariana, muito obrigado. Até a próxima. Tá picotando, gente, mas e o trabalho de vocês. Valeu. E agradeço a todo mundo que me escutou. Obrigada por estar aqui, por se importar com essa temática que é tão importante. E parabéns parabéns ao projeto de vocês. Gostei muito, fiquei muito bem impressionada aí vendo, gostei muito. Obrigada pela oportunidade e pela lembrança. A gente que agradece. Janaína pergunta aonde está a lista de presença. Está no chat, tá? Está aí no bate-papo. Então teremos um novo encontro na quinta-feira, gente. É mais uma mesa de extrema importância. Vamos nessa. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigada a todas e todos que estiveram presentes.